Reflexão elaborada na noite de 12 de junho de 2023. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Salmos 27, 4. Amados, ao ler o Salmo 27, 4, somos confrontados com um dos mais profundos e sinceros desejos de Davi, um homem segundo o coração de Deus. O versículo diz: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Este versículo é um convite para refletirmos sobre nossa própria vida espiritual. O que pedimos ao Senhor? O que realmente buscamos em nosso relacionamento com Deus? Muitas vezes buscamos bênçãos materiais, a solução para os nossos problemas ou uma vida de conforto. Mas Davi nos ensina que a busca mais profunda e verdadeira é pela presença de Deus, pela sua bondade e pela sua orientação. Hoje vamos explorar essa oração de Davi, buscando entender o que significa realmente buscar a Deus de todo o coração e como isso pode transformar as nossas vidas. A busca singular de Davi. Davi começa dizendo: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro. Aqui ele revela algo muito significativo. Davi não está pedindo várias coisas. Ele não está desejando uma vida de conquistas materiais ou conquistas pessoais, mas uma única coisa: a presença de Deus. O que é fascinante nesse desejo é que, mesmo sendo rei, com poder e riquezas, Davi reconhece que tudo o que ele realmente precisa é da presença de Deus. Na sociedade em que vivemos, somos constantemente pressionados a querer mais e mais. Temos uma mentalidade de mais é melhor. E as nossas orações muitas vezes refletem isso. Pedimos por sucesso, por saúde, por riquezas, por realizações. Mas Davi, ao contrário, coloca sua busca em algo único, mais profundo: querer estar na casa de Deus. Isso é algo que transcende qualquer desejo material. A casa do Senhor, a presença de Deus como prioridade. O desejo de Davi é claro: ele quer viver na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Isso significa que ele não busca apenas uma visita esporádica à presença de Deus, mas uma visita permanente e constante. A casa de Deus era, para Davi, o lugar onde ele experimentava a intimidade com Deus, onde ele sentia segurança, paz e direção. Não se tratava apenas de um templo físico, mas a ideia de habitar no lugar onde Deus se manifesta de forma mais clara. Quando Davi fala sobre viver na casa do Senhor, ele está expressando o desejo de uma comunhão constante com Deus. Ele queria estar perto de Deus em todos os momentos de sua vida, e para ele isso era mais valioso do que qualquer outra coisa. Como está a sua vida de comunhão com Deus? Você tem buscado a presença de Deus diariamente? Ou a visita a Ele é algo esporádico, apenas quando você precisa de algo ou quando há uma crise? Vivemos em um mundo de distrações e tolices, mas Deus nos chama a uma intimidade constante. O que podemos fazer para priorizar a presença de Deus? Isso começa com decisões diárias, reservar tempo de oração, meditação na palavra e adoração. A busca de Davi pela presença de Deus deve ser a nossa busca também. Onde estamos buscando abrigo e segurança? Na presença de Deus ou em outras coisas? Contemplar a bondade de Deus. Davi expressa um desejo profundo de contemplar a bondade de Deus. Contemplar não é apenas olhar de forma superficial, mas ter uma visão mais profunda, uma apreciação plena de quem Deus é. Davi quer meditar sobre a bondade de Deus, perceber o quanto Deus é bom e entender que essa bondade é parte essencial do seu caráter. A bondade de Deus é um tema central nas Escrituras. Deus é intrinsecamente bom e sua bondade se manifesta de várias maneiras, em sua paciência, em sua graça, em sua fidelidade. A bondade de Deus não é algo que muda de acordo com as circunstâncias, mas é uma característica imutável do seu caráter. Você tem contemplado a bondade de Deus em sua vida? Muitas vezes estamos tão focados nas dificuldades que esquecemos de olhar ao redor e perceber como Deus tem sido bom para conosco. Contemplar a bondade de Deus significa parar, refletir e dar graças. Isso nos ajuda a desenvolver uma atitude de gratidão e contentamento.
Ao longo de sua vida, Davi foi profundamente tocado pela bondade de Deus, mesmo quando ele estava sendo perseguido, mesmo quando ele enfrentava dificuldades. Ele sabia que Deus era bom. Uma prática que podemos adotar é fazer uma lista frequente das bênçãos de Deus, das coisas boas que Ele tem feito em nossas vidas. Isso nos ajuda a ver a bondade de Deus e a renovar nossa confiança em Sua fidelidade. O último ponto que Davi menciona é que ele busca a orientação de Deus no seu templo. A orientação de Deus é essencial para qualquer decisão que tomamos. Davi reconhece que a sabedoria de Deus é o que ele mais precisa. Ele quer ser guiado não por sua própria sabedoria, mas pela sabedoria divina. A orientação de Deus é a chave para uma vida bem-sucedida e alinhada com sua vontade. Na Bíblia, a palavra orientação muitas vezes se refere ao conselho de Deus, à direção que ele dá para aqueles que o buscam com sinceridade. Davi sabia que sem a orientação de Deus, ele não poderia viver de maneira justa, verdadeira e sábia. Para ele, a casa de Deus era um lugar onde ele poderia receber essa direção divina. Onde você tem buscado orientação para a sua vida? Em sua própria sabedoria, no conselho dos seus amigos ou familiares, embora essas fontes possam ser boas, a orientação divina é incomparável. Davi nos ensina que a primeira fonte para as nossas decisões deve ser a sabedoria de Deus. Isso significa que precisamos buscar a Deus com oração e humildade. Todos nós passamos por momentos de decisão, sejam em questões financeiras, familiares ou pessoais. Assim sendo, quando foi a última vez que você orou pedindo orientação de Deus? Às vezes tomamos decisões precipitadas e depois nos arrependemos, mas Davi nos ensina a buscar a direção de Deus em tudo. Davi nos mostra que a verdadeira vida cristã é uma vida de busca constante pela presença de Deus, de contemplação de sua bondade e de dependência da sua orientação. Essa é a chave para uma vida plena, uma vida de paz e de propósito. Não importa o que o mundo ao nosso redor valorize, o cristão deve buscar, como Davi, a presença de Deus acima de todas as coisas. Temos vivido como Davi? A busca por Deus deve ser nossa maior prioridade. Quando acordamos, devemos desejar a sua presença. Quando enfrentamos dificuldades, devemos buscar a sua orientação. Quando celebramos vitórias, devemos contemplar sua bondade. Agora falarei brevemente sobre aplicações práticas para as nossas vidas. Busque a presença de Deus. No Salmo 27:4, Davi revela que a presença de Deus não é algo que ele deseja de forma passiva ou ocasional, mas algo pelo qual ele busca diligentemente todos os dias. Isso nos desafia a buscar a presença de Deus com a mesma intensidade. Se o hábito da oração não faz parte da sua vida, comece o quanto antes, criando o compromisso de parar e orar, meditar nas Escrituras ou simplesmente estar na presença de Deus. Faça disso uma prioridade mais importante do que qualquer outra atividade do dia. Contemple a bondade de Deus todos os dias. Davi nos convida a contemplar a bondade de Deus. Contemplar é mais do que observar, é refletir, meditar e se maravilhar com a boa natureza de Deus, reconhecendo suas ações em nossa vida. Você tem parado para refletir a bondade de Deus? Está mais focado em suas necessidades ou problemas, ou está sendo intencional em ver como Deus está sendo bom para você todos os dias? Busque a orientação de Deus em suas decisões. Davi deixa claro que a orientação de Deus é vital para a sua vida. Em um mundo cheio de opções e conselhos de todos os lados, a verdadeira sabedoria vem de Deus. A orientação divina não é apenas necessária para grandes decisões, mas também para os pequenos detalhes diários. Ore antes de tomar qualquer decisão, seja na sua vida pessoal, no trabalho, na família ou na sua saúde. Dedique tempo para pedir orientação a Deus. Não se apresse em tomar decisões sem consultar a vontade dele. Conclusão. Queridos, este salmo nos desafia a reavaliar nossas prioridades. Se pudéssemos pedir uma única coisa ao Senhor, qual seria? Deus nos ensina que devemos buscar a presença de Deus como nossa maior necessidade. Ele nos chama a uma vida de intimidade constante com o Senhor, de contemplação de sua bondade e de dependência de sua orientação. Que possamos viver a cada dia como esse mesmo desejo ardente no coração,
buscando a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Se você se sente distante de Deus, lembre-se, Ele está sempre à disposição para aqueles que o buscam de todo o coração. Que Deus nos conceda a graça de viver como Davi, buscando Sua presença todos os dias de nossas vidas. Amém.